Fala a todos com a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo, dando continuidade aqui a esses vídeos. Nós estamos tratando nessa série de vídeos da necessidade que temos de conhecer a Deus para compreender o amor de Deus. Já tem alguns vídeos aí tratando desse assunto. Quem não assistiu, vai lá, assiste para você ter essa sequência, compreender. Vai estar postado aí no Instagram, no Face, no YouTube. No vídeo passado eu só citei Gênesis, né? Ali aonde diz que porque no dia em que dela comeres certamente morrerás, né? E não trouxe o versículo, eu procurei aqui, mas aí como o vídeo é vídeo curto, se eu fosse procurar na Bíblia com o meu tempo ia atrapalhar o conteúdo, né? Então é lá em Gênesis 2:17 que diz: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres certamente morrerás. Então é no dia que a pessoa, no dia que Adão comeu, ele morreu. Quer dizer, viveu 800 anos depois. Deus mentiu? Não. Deus enganou? Não. Porque Deus está falando da pessoa anterior. A Bíblia ela é a verdade absoluta. Então, como sendo a verdade absoluta, nós temos que compreender a Bíblia, que senão vamos achar que tem contradição na Bíblia. A Bíblia não tem contradição nenhuma. A contradição está no entendimento das pessoas, na interpretação das pessoas. Então, no dia que Adão e Eva comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles morreram. Mas morreu o quê? Morreu a pessoa interior, que apartou-se de Deus, que a gente viu aí no vídeo anterior. Então, veja bem. E aí nós estamos falando do pecado, porque se não compreendermos que o homem, o ser humano, pecou, não vamos compreender o amor de Deus. Para compreender o amor de Deus, é necessário compreender que o homem pecou. E aí, gente, já vimos aí, nos vídeos anteriores, que nós fomos criados em Cristo, né? Fomos criados nele, por ele e para ele, depois do agrado do Pai congregasse nele. Então, o pecado separou a pessoa da vida que é Cristo. Cristo é o Senhor da vida, nós somos dele. Deus, ele, o Filho, criou o ser humano para Cristo, para ser o Filho. Nós pertencemos ao Filho de Deus. Fomos criados nele, por ele e para ele. E congregamos nele. Então, como a gente damos sequência aí, né, já vamos falar aqui da justificação, que a gente já falamos aí do processo novo nascimento, né? Então, quando Cristo ele entrega a sua vida em seu grande amor por nós, aí nós temos que compreender João ali 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal forma que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o amor de Deus por nós, dando o seu Filho, né? O próprio Deus vindo na pessoa de Cristo, porque o Filho de Deus, nós fomos criados, nós somos dele. Então foi ele todo o tempo vindo resgatar o que havia perdido, né? Como ele diz no seu Evangelho, o Filho do Homem veio resgatar o que havia sido perdido. E ele vem nesse amor por nós, porque ele é amor, ele vem, né? E ele se faz carne, recebe nele a nossa culpa, o nosso, ali a nossa transgressão, né? E ele paga o preço, nós, ele sendo Deus, ele sobe naquela cruz, ele morre no nosso lugar, ele veste todo o seu sangue a nosso favor, isso é a favor de todos que crerem nele, que para isso precisa crer, e o crer, arrepender do pecado, confessar seus pecados a Cristo, né? E converter de fato a Jesus Cristo, morrer com Cristo para o pecado, estar com Cristo para a vida com Deus, é o processo do novo nascimento. Então, quando a pessoa crê, passa por esse processo, ele arrependeu do pecado. Quando nós arrependemos de uma coisa, nós não façamos mais aquilo. O homem, quando vai lá, trai a mulher, e aí ele arrepende, consegue o perdão da esposa, né? A esposa perdoou ele se arrependeu de fato, ele não vai mais trair a esposa. Vice-versa, acontece também da mulher, né? Se há o arrependimento, há o perdão, porque a pessoa arrependeu, ele não vai fazer aquilo mais. Se a pessoa voltar a trair, é porque ele não arrependeu, ele disse falsidade, né? Ele enganou o seu cônjuge, né? Ele disse que se arrependeu e não arrependeu de fato. Estava enganando, estava usando de mentira, de engano, né? E
na conversão não existe engano. Então a pessoa morre com Cristo para o pecado, ele não vai pecar mais, ele só peca se ele não souber que é pecado. E aí, quando ele descobrir que é pecado, ele se arrepende e é perdoado por Cristo. Jesus era bem claro, ali no verso 3, antes ali do verso 16, né? Ele disse que assim como foi levantada a serpente por Moisés, né, lá no deserto, lá para que quando o povo de Israel eles murmuraram contra Deus, pecaram contra Deus, e Deus mandou ali serpentes, né, e aí estava afligido pela serpente, morrendo. Então Moisés orou a Deus e Deus mandou ele fazer uma serpente de bronze e colocar no meio do acampamento. Todas as vezes que a pessoa era picada pela serpente, a pessoa ia lá e olhava para a serpente e era curado. Então Jesus disse, da mesma forma, importa que o Filho do Homem seja levantado para que todo aquele que nele crê tenha vida. Então veja bem, olha a figura que nós olhamos já lá no deserto, né? Um povo de Deus estava no deserto, nós vemos a figura do Cristo. Por quê? Porque Deus ele não tirou o pecado do meio de nós. Ele veio e nos resgatou e deixou nós aqui no meio do pecado. O pecado é essa serpente que está direto mordendo as pessoas, envenenando as pessoas, para que a pessoa morra. Isso é, a pessoa interior venha morrer. E como a gente viu aí no vídeo anterior, quem é morto, morre pelo pecado, está morto pelo pecado, é a pessoa interior, é o espírito da pessoa, que é a ligação com Deus, que é o Espírito que nós recebemos de Deus, recebemos do Filho de Deus, por isso somos filhos de Deus. Então, Jesus ele vem na sua obra redentora, né, e ele nos justifica. Justifica quem? Todos nós que cremos nele. Quando nós arrependemos de fato do pecado, nós somos justificados em Cristo. E ao sermos justificados em Cristo, nós somos santificados nele e agora nós vivemos para ele. Nós recebemos o Espírito Santo e nos tornamos um mesmo Espírito com ele. Porque nos deu o seu Espírito Santo. E nós tornamos um mesmo Espírito com ele. 1 Coríntios capítulo 6, verso 17. Eu gosto muito desse verso. Quem está no Senhor é o mesmo Espírito. Tem o mesmo Espírito quem? O mesmo Espírito nele, em Cristo, né? E então nós já voltamos a congregar nele, voltamos a ser corpo dele. E nesse meio de tempo, como nós estamos vivendo no meio do pecado, se alguém pecar, não souber que é pecado, porque aí quando ele vê que ele pecou, se arrepende do pecado e olha para Cristo, e é perdoado, é santificado, é lavado no sangue de Cristo, é santificado na obra redentora de Cristo. Então veja bem, o processo que nós temos é o mesmo processo lá que aconteceu lá com o povo hebreu lá no deserto, né? Quando a serpente mordia, eles olhavam para a serpente de bronze colocada no meio do acampamento e aí era curado. Nós também hoje, como a pessoa peca, que ele percebeu que pecou, ele olha para Cristo e é curado do pecado, porque o pecado é um veneno. Daí, quando no próximo vídeo, que a paz, a graça de Cristo esteja com todos vocês.